A gente gosta de ser pontual. Quando nós não vamos trabalhar, se você acorda de 7 horas, você quer acordar de 10? Sim ou não? É. Quando é para Deus, nós colocamos tanta desculpa, tantas desculpas esfarrapadas. E na Bíblia a gente vai ver algumas pessoas que foram bem-aventuradas, foram bem-sucedidas, porque deram primazia às coisas de Deus, ou a Deus. E antes de falar de Abraão, tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, para a gente entender aqui. Uma das pessoas que eu vejo que foi bem sucedida, porque deu a sua primazia para Deus, foi a viúva de Sarepta. Elias chegou ali e pediu àquela mulher um pouco de água. Quando ela foi buscar água, lá no capítulo 17, 11, 12 de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias disse: trai para mim também um pedaço de bolo, um pão, alguma coisa para me comer. E ela disse que não tinha nada, a não ser um pouco de azeite para fazer ali alguma coisa. E ela disse: olha, eu vou fazer para eu e meu filho comer e nós vamos morrer. E a Bíblia diz que Elias disse: não, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Então, e ela fez primeiro para o homem de Deus. Elias aqui representa Deus. Eu pergunto para os irmãos, a maioria das vezes, numa situação difícil, nós vamos pensar primeiramente na gente ou não? Sim. E às vezes, irmão, nós não somos bem-aventurados, porque nós queremos deixar para Deus o resto. Nós queremos deixar para Deus os farrapos. E se tem uma coisa que Deus gosta, é a primazia. Verdade. Por exemplo, vamos fazer uma ressonância espiritual aqui. Se, como eu falei no início, se você acorda 5 horas para ir trabalhar, e no dia que você não vai trabalhar, você quer acordar mais, você diz: eu vou acordar mais tarde. E a pergunta é: por que é que, já que você coloca o seu celular para despertar você 40 minutos antes, 10 minutos antes, 20 minutos, dependendo da localização que você vai pegar o seu transporte para ir trabalhar e tal, você, ou melhor, nós não acordamos e falamos assim: não, já que eu não vou trabalhar, mas eu vou acordar esse horário para ter o meu momento com Deus. A gente não faz isso. Eu falo para os irmãos sempre com muito temor diante de Deus, mas não quero que os irmãos me vejam como uma pessoa perfeita, porque isso eu não sou. Mas tem uma coisa aí que eu faço, e minha esposa está de prova. Eu tenho que estar de pé 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Se eu atrasar 20 minutos, de repente estou me ligando e o táxi está chegando aí. Mas eu tenho o hábito de, nos dias que eu não vou trabalhar, eu ter o meu momento de madrugada com Deus. Eu faço a minha oração antes de trabalhar, mas eu tenho que ter um momento com Deus no dia que eu não vou trabalhar. Porque se eu me levanto para ir para a empresa logo cedo, porque eu não posso me levantar ou 1 hora depois do dia que eu não vou trabalhar, ou um pouquinho, bater
um período de oração com Deus. Então são coisas mínimas que às vezes nós pensamos: Deus, por que é que a vitória não está chegando? É porque nós estamos deixando para Deus o resto. Então essa mulher deu o seu melhor, deu o que tinha. A viúva de Marcos, no capítulo 12, 44, a Bíblia diz que ela deu 2 moedas. Jesus disse que ela deu tudo o que tinha. Ela podia barganhar, mas com Deus não tem isso não. Ela poderia falar assim: eu vou dar uma moeda e a outra eu vou colocar no bolso. Ela poderia falar isso, mas ela deu tudo o que tinha e foi bem reconhecida, não é? E a Bíblia diz que com Abraão não foi diferente. Abraão pediu, Deus pediu a Abraão o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais precioso. E naquele momento que o que mais Abraão tinha de precioso era o que? Não era Isaac. E tem algumas coisas que eu vejo aqui, eu quero agora entrar no texto para os irmãos entenderem. Eu coloquei algumas coisas aqui que me chamou muito a atenção, eu quero compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui: Deus sempre vai requerer de nós aquilo que nós mais amamos ou aquilo que é mais importante para nós. Repita comigo: Deus vai requerer de mim aquilo que é mais importante ou aquilo que eu amo. Agora você pode perguntar: pastor, mas por que Deus faz isso? Porque se tem uma coisa que Deus gosta é de sacrifício. O que importa para Deus, irmão, é o sacrifício. Se não tiver sacrifício, para Deus não adianta, para Deus não tem valor. Então parece uma coisa simples, mas o que Deus pediu para Abraão era uma coisa muito difícil. E tem coisa que Deus pede para nós, não é? Que é difícil, não é? Que é estreito na terra, né? É a irmã Maria, né? A irmã Maria que está ali, a nossa irmã, é isso mesmo, né? Pronto, eu esqueci outro nome, vai nos perdoando aí. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Isso, é isso mesmo. Estava procurando auxiliador e não encontrei, viu? Então, irmã Maria, tem coisa que Deus pede de nós que dói. Tem coisa que Deus pede de nós assim: de Jesus, esse preço é pesado, mas é o que Deus pede para nós. Tem momentos que Deus cobra de nós algo que a gente diz: Jesus, eu não vou dar conta. Outra coisa que me chama a atenção é que Deus pede, mas a pergunta é, eu coloquei aqui 2 será. Será que eu e você, ou nós, estamos prontos ou dispostos a dar para Deus a nossa primazia? Ou dar para Deus a nossa vida como primazia para Deus? Porque Deus pede, agora cabe a nós se vamos querer ou não. Eu pergunto: Deus pediu a Abraão, Abraão deu, sim ou não? Sim. Outro será é o seguinte: será que estamos dispostos a levar ou a levantarmos pela manhã para oferecermos para Deus o nosso melhor? Irmãos, manhã aqui não só representa madrugada, mas manhã aqui é aquele momento difícil. O que Deus pode
requerer de você nas manhãs da vida é quando você está naquela luta tão difícil, naquela luta tão apertada, e Deus diz assim: eu quero ouvir da tua boca o teu louvor. Irmão, ensaiar quando tudo está bom é maravilha. Louvar quando tudo está bom é ótimo. Eu quero ver quando Deus pede o seu Isaac, quando você está passando aquele momento difícil, aquele momento de prova, que parece que a mente arde, parece que você quer alguma coisa de Deus, entender alguma coisa de Deus, e parece que o céu está de bronze, parece que você não escuta a Deus, e parece que Deus não lhe escuta, e chega um momento que você diz assim: eu estou só, meu Deus. Será que dá para oferecer alguma coisa para Deus aí? Será que dá para subir a montanha e sacrificar para Deus? Então são coisas, irmãos, que parecem simples, mas não é tão simples. Para oferecer o nosso melhor para Deus, existe um processo na caminhada, e esse processo é doloroso. Pense comigo, a Bíblia diz que no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu a terra de Moriá. Preste atenção aqui, pense comigo, pense numa caminhada que foi difícil, imagina, para aquele pai. Presbítero Carlão, pense numa caminhada que a mente ardia, caminhando e falando: meu Deus, como é que vai ser? Mas a Bíblia diz que a fé falava mais forte. Aleluia. Irmãos, existe um momento na nossa caminhada que a gente caminhamos e pensamos: Deus, como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Mas eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã: use a fé, porque o nosso Deus, Ele vai prover tudo na tua vida. Ele é o Deus que não muda a situação. Ele é um Deus que a situação que Ele te coloca para você passar o estágio, Ele não vai mudar. Não adianta queimar etapa. Nós estamos estudando uma lição sobre a caminhada. E a caminhada cristã, às vezes parece muitos caminhos para desviar você. Não tem atalho. Não tem atalho. Tem que caminhar até chegar no monte de Deus, até o monte da provisão. Está doendo, mas suporta. Está difícil, mas suporta. Deus vai prover o negócio. Ah, pastor, está faltando forças para caminhar. Esforça-te. Vai a si mesmo com o teu Isaac. Vai sacrificando. Vai se arrastando. Quando não puder ir andando, cai de joelho. Quando de joelho não dá certo, cai no chão com a cara no pó. Mas Deus vai entrar com providência e vai providenciar o cordeiro para si. Agora, irmãos, outra coisa que me chamou a atenção, isso aqui é uma das coisas que eu quero falar para a gente entender. Olha só, é sobre a nossa intimidade. Isso aqui eu achei muito interessante, que eu já vi muitos crentes passar algumas dificuldades por causa disso. Repita comigo assim: existem momentos com Deus que nós não podemos compartilhar com ninguém.
Que foi que eu disse, irmãos? Existem momentos com Deus na nossa vida que nós não podemos compartilhar com ninguém. Eu sofri com isso. Existe intimidade com Deus que você não pode contar para ninguém. Existem revelações que Deus te mostra que você não pode contar para ninguém. Os irmãos estão entendendo? Amém, aleluia, Jesus, é verdade. Duas pessoas na Bíblia que tiveram momentos com Deus e não compartilhou com ninguém. Primeiro eu vou falar sobre ela. A mulher de Sunem, a sunamita, o filho morreu. Vocês não estão lembrados, né? Capítulo 4 de 2 Reis. A Bíblia diz que ela pegou o menino, levou para um quarto que tinha feito para Eliseu e colocou na cama de Eliseu. Foi onde está o esposo. Disse: meu filho, prepara o jumento que eu vou ao encontro do homem de Deus. E ele disse: o que é que você vai fazer lá? Não é época de visitar o homem de Deus, não é época de festa. Ela disse: meu filho, está tudo bem. Aí aqui as esposas aprendem uma coisa, e os esposos também. Existem coisas na vida de um casal que o casal não pode, o cônjuge não pode chegar e falar de vez. Imagina um esposo que trabalha em um dia no campo, um sol quente, uma pressão psicológica grande do chefe. Aí, isso, irmão, eu já vi acontecer, viu? Quando chegou em casa, esse esposo, o filho, olha a lição, o filho desse homem tinha brigado com o filho do vizinho, e os dois não tinham uma boa comunicação. Bastou o homem chegar no portão, a mulher já foi atender e contou para o homem. Ele trabalhava no campo cortando cana. Só veio puxar o facão que ele tinha, um podão grande, e arrebentou a porta do vizinho com o facão. O vizinho saiu para fora com o revólver. E agora? Vocês não estão entendendo? Tem coisa que tem que esperar o esposo chegar. Às vezes a língua está coçando para contar, mas controla ela. Deixa ele tomar um banho. Você observa se dá para contar aquele dia. Se não, espera mais um dia, as coisas, como diz lá do Nordeste, a poeira baixar, para conversar. Eu pergunto para vocês, o menino da sunamita estava no campo com o pai. A Bíblia diz que o menino começou a gritar com uma dor de cabeça. O pai disse: leve para a mãe, como sempre, né? Não vamos ser sinceros, nosso pai. Sempre sobra para quem? Para a mãe. Quando o menino está doente, quem pega a mãe, quem vai para a UPA, a mãe. O pai sabe ficar ali. Muito bem.
E a Bíblia diz que quando foi para a mãe, o menino, a dor se agravou, o menino faleceu. Agora imagina se essa mãe chegasse: ô meu filho, meu esposo, o nosso filho morreu. Irmão, a briga estava feita. O esposo ia dizer: você é uma irresponsável, você não cuidou do nosso filho. Mas ela foi sábia. Está tudo bem. Irmão, uma mulher, uma dona de casa, ela tem que ter equilíbrio emocional, irmão. Mesmo que a casa esteja boa de fazer uma faxina, mas tem que ter equilíbrio. Eu peço muito a Deus equilíbrio. Será que é só eu que sou desequilibrado aqui? Ou tem mais alguém? Irmão, tem que ter equilíbrio, pedir graça a Deus. Deus, me dá equilíbrio aqui. Essa mulher, irmão, e pensa comigo, vai agora comigo. O que é você ter um filho morto? Vocês têm ideia? Só que já passou. Colocar no quarto, fechar a porta e procurar socorro. Primeiro eu vejo o equilíbrio dela na área conjugal, com o esposo, com o seu companheiro. Segundo, com a família. Terceiro, um equilíbrio bem emocional. Irmãos, hoje, qualquer coisa que acontece dentro de casa, eu vou voltar aqui em Abraão, mas Deus está me levando, eu vou deixar ele levar. Uma dona de casa, estamos fazendo um trabalho, um curso de ensino. Uma dona de casa, um dono de casa, o que acontecer dentro de casa tem que ficar dentro de casa. Era bom que tivesse cheio, né, para todo mundo ouvir isso aqui. Tem uns bobos por aí, umas bobas, desculpa a expressão, que se quer saber da vida, irmão, eu estou numa fase que eu fiz o teu sistema aí no WhatsApp, para evitar ficar olhando status. Porque se quer saber da vida das pessoas, vai no status. Acabei de arrotar. Tem um parente meu, se eu quiser saber o cardápio dele, todo dia é só ir para o WhatsApp, porque eu sei o que ele comeu, o que vai comer, eu sei tudo. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ter mais reserva na nossa intimidade, na nossa casa. Certos tipos, irmão, vocês me desculpem, mas eu tenho que falar que eu sou pastor da igreja. Desde quando o casal pode tirar foto na cama? Existe lugar mais íntimo da nossa casa do que o nosso quarto? Apesar que não esteja exposto, mas coisa íntima, tirando foto de coberta, o casalzinho ali, toma vergonha. Onde já se viu isso, gente? Vamos aprender a guardar dentro de casa. Como falava minha avó, roupa suja tem que se lavar em casa. Vamos aprender a ter um controle. Não é? O pastor já faleceu, ele disse que pastor... Ué, irmão, vou falar uma coisa para vocês, vocês não se escandalizem não. Vocês sabiam que pastor tem duas caras? Quando eu vi isso, depois que eu comecei a exercer o ministério pastoral, realmente, pastor tem duas caras. E é interessante isso, né? Eu falei, rapaz, é verdade mesmo. E olha que eu ouvi isso, um pastor bem antigo. Por quê? Imagina, um pastor, esse pastor contando, disse, irmãos, eu descobri que pastor tem duas caras, e eu concordei com ele plenamente.
Imagine um pastor saindo de um velório, ou recebendo telefonema para ir para um velório. Eu pergunto para você, quem vai chegar no velório rindo pelo amor de Jesus? Tem que chegar o quê, irmão? Ou chorando, ou cabisbaixo. Porque o momento não é propício para rir. Agora imagine você, depois dali você for celebrar um casamento, ou para ir para o aniversário, você vai como? Vai com a cara de velório, de luto? Lógico que não. Vocês não estão entendendo o sentido que eu quero falar? É por isso que você vai ver momento o pastor rindo e quase que você não vai ver ele chorando. Mas o pastor tem que chorar entre o altar e o alpendre. Às vezes a família tem uma guerra, às vezes está com problema conjugal, que acontece, mas o pastor não pode expor isso diante dos seus liderados. Então, essa mulher teve um equilíbrio muito grande. Não contou para ninguém o que estava acontecendo. Irmão, tem pessoas, irmão, que o que tem esposa, tem esposo, que o que acontece dentro de casa todo mundo está sabendo. E não pode. Como está o teu casamento? Está pelo fio desse calado. Está pelo fio de cabelo. E como está o teu filho? Está uma desgraça. Irmão, você está pensando que eu já ouvi isso? Não, foi? Eu já ouvi. Irmão, como é que está o teu casamento? Está tudo bem. Lembra da pergunta? Mulher, vai bem contigo. Olha lá que está lá na Bíblia, no capítulo 4. Vai bem contigo. Não, vai bem contigo, ela disse, vai bem. Com teu marido, ela disse, vai bem. Com teu filho, ela disse, vai tudo bem. Irmão, tem gente que pergunta como está você, como está sua família. Não é preocupado com você, não é para ver, para sair falando da tua vida. É verdade. Porque quem quer saber da tua vida, não procura saber, te apresente em oração e diz, Jesus abençoa o pastor Deone, abençoa o irmão fulano. Não pergunta como é que você está, não, irmão. Só quer, para depois dizer, fulano, olha, menina, eu vou te falar uma coisa aqui, mas não conta para ninguém não. Eu perguntei como é que está a irmã Benedita. Irmã Benedita disse que está uma guerra travada, ela mais de marido. Disse que é um com a ponto 50, outro com a ponto 40. Não, irmão. Como é que está? Está tudo bem. E na tua casa só vitória. Pastor, eu não posso mentir. Isso não é mentir. Isso é vigilância. Aleluia, Jesus. Isso é vigilância. Tem que evitar as coisas, irmão. E quando chegou onde está o homem de Deus, ela se derramou. Irmão, se tem uma coisa que a gente tem, um lugar que a gente tem que desabafar, expor, é nos pés de Jesus, irmão. Irmãos, cuidado com essa história de amigo, com essa história de amiga, com essa história de irmão. Cuidado, irmão. Vamos tomar cuidado. Então, irmão, existe momento, existe intimidade nossa com Deus, que nós não podemos contar para ninguém. Eu tive uma experiência, daqui a pouco eu termino, mas deixa eu falar para vocês sobre intimidade. Eu tive uma experiência, Deus me revelou que a vida de um casal não estava bem. Não, mas sabe aquela revelação que Deus te leva e mostra? Foi a minha. É raro isso acontecer comigo. Pouquíssima vez. Se foi 3, foi muito. Mas eu não poderia chegar para o casal e falar.
porque Deus não me permitiu. Eu disse, vocês estão em casa, uma pessoa congregava em outro ministério, eu disse, vocês permitem eu ir aí para fazer oração que Deus mandou? Sim. E eu fui lá, já sabia a situação, Deus já tinha mostrado, fiz a oração, orei, apresentei a Deus e foi resolvido. Precisamos tomar cuidado com as revelações que Deus nos mostra. Existe particular que Deus quer com a gente, que a gente não pode compartilhar com ninguém. Tem coisa que Deus quer com você que você não pode compartilhar com ninguém. Eu não sei que os irmãos estão entendendo, mas se não entender agora, vão entender depois. Existe momento que é para você e Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisa no meu ministério que Deus falou comigo que até hoje eu nunca contei para minha esposa. Porque ela não tem estrutura para saber do momento. Tem coisa que você não pode contar nem para o seu cônjuge, porque é o momento seu e Deus. Imagina Abraão chegasse para Sara. Eu não sei como era que ele chamava ela, se era um apelido carinhoso que o pessoal coloca aí hoje, né? Hoje tem mulher chamando a esposa até de chuchu. Não sei que graça tem, que chuchu, né? Talvez se fazer um suco a pressão baixa, né? Imagina a minha cebola. Aí o esposo fala para a esposa assim: oi, minha cebola. Imagina a esposa falar para o esposo: meu alho, meu pimentão. Meu Jesus. Então ele disse: imagina se ele chegasse, Sara. Dia de hoje, ele ia chamar Sara, ou Sara, né? O povo inventa cada coisa. Sara, eu vou matar Isaac. Deus mandou eu matar Isaac. Irmão, eu pergunto para vocês, ia dar problema ou não ia? Ei, presbítero Galão. Observe que o texto diz assim, para os moços que estavam com Abraão, Abraão disse assim: vocês fiquem aqui, eu vou sacrificar e depois eu volto com o menino. Irmãos, entende isso aqui? Nem todos que estão ao nosso lado devem saber da nossa intimidade com Deus. Aleluia, é verdade. Tome cuidado com isso. Nem tudo que você tem, nem tudo que Deus lhe revelou é para você falar para alguém. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, irmão, rapidinho aqui para eu compartilhar com vocês uma coisa aqui. Eu coloquei aqui alguns exemplos na Bíblia de milagres que aconteceram só porque Deus quis uma intimidade. Uma intimidade. O primeiro é no capítulo 4 de 2 Reis, e versículo 4. Que Eliseu disse assim: me diz o que você tem em casa. A mulher disse assim: a tua serva não tem um pouco de azeite, não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Aí a Bíblia diz que Eliseu falou assim: vai, pede vaso emprestado, muito, não pouco. Por que muito? Porque, irmão, o milagre é de acordo com a nossa fé. Se você for pegar pouco vaso, vai ser pouco azeite.
Se a tua fé é para muito, então vai no muito. Deus opera de acordo com a nossa fé. Então, Eliseu disse: pede vaso, não pouco, mas muito. E a Bíblia diz que ele pegou. Aí depois Eliseu disse assim: depois entra tu e teus filhos para dentro de casa e fecha o quê? A porta. Tem gente que quer milagre, mas a porta está aberta. E Deus, para efetuar o milagre, a porta tem que estar fechada. Os irmãos estão entendendo? Existe coisa que só vai acontecer na nossa casa, no íntimo, com você e Deus e mais ninguém. Imagina alguém perguntasse para a irmã da botija aqui e falasse assim: mas mulher, para que tanto vaso? Imagina. Não, mulher, eu estou precisando, daqui a pouco eu trago. Irmão, eita Jesus, manda que eu falo. Tem crente que está perdendo o milagre porque está falando demais. Tem crente que está perdendo o milagre porque está dando muita satisfação às pessoas curiosas. Não conta nada para ninguém. Faz do jeito que Deus te orientou e o milagre vai acontecer. Aí tem gente falando demais. E vai perder, irmão, um milagre. Eita Jesus. Tem gente que não pode receber o dinheiro. Todo mundo já está sabendo do quarteirão. O ladrão vai chegar. O assalto vai pegar. Aprenda, tenha cuidado com as coisas. Tenha sigilo. Não precisa você falar para ninguém quanto você recebe. Não precisa você falar quanto você está devendo. Ninguém vai pagar a tua conta. Aprenda a se controlar, fechar a boca e entregar nas mãos do Senhor. Não sei para quem é, receba em nome de Jesus. Tem coisa que nós temos que fechar mais a boca, gente. Para o milagre acontecer, ela teve que fechar a porta. Entra, irmão, entra para dentro. Sai da calçada. Sai da calçada, irmão, em nome de Jesus. Eita, glória. Entra para o quarto. Mateus 6:6. Fecha a porta. Mateus 6:6. E fala em secreto, que o teu Pai que está no céu te ouvirá. Aprenda a desabafar com Deus. Não é com o vizinho, não é com o amigo, não é com o patrão, não é com a patroa, não é com ninguém da calçada na rua. Aprenda a entrar no quarto, dobrar o joelho, vir para a igreja orar e contar as tuas dificuldades para Deus, para o milagre acontecer. Foi tanto azeite que faltou vaso, não faltou azeite. É igual a torneira, né? Quando a gente fecha ela, faltou água? Não. Fechou. A hora que a gente quer só é. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, irmão, aprendemos isso aqui. Existe milagre, existe intimidade que só é sua em Deus. Existem campanhas, e aqui eu vou falar uma coisa séria. Existe campanha que não é para ter ninguém, é só você e Deus. Mas a maioria das vezes nós só queremos fazer campanha com mais alguém, porque dá para se escorar. Mas Jesus não disse: quando for orar, chama o teu irmão e entra no quarto. Disse: entra tu no quarto. É você só, é você e Deus. No Getsemane da vida,
Só foi Jesus, Jesus só. Você pode chamar o Pedro, você pode chamar João, você pode chamar Tiago, mas ninguém vai vir, é você só. Não vai suportar, é você só. Tem prova, irmão, que não adianta contar com ninguém, que não vai dar certo, é você só. Pode chamar pastor para orar, pode chamar o que for, é você só. Se é passar pelo Getsema da enfermidade, vai passar só. Para a gente terminar, outra pessoa que para o milagre acontecer teve que ser só Jesus e eles, foi a casa de Jairo. Para Jesus entrar, teve que sair. A Bíblia diz que Jesus teve que pedir para o que estava dentro, sai tudo para fora. Irmãos, existem, presta atenção aqui, e aqui eu encerro. Existem relacionamentos com pessoas que nós temos que precisa ser cortado para o milagre acontecer. Vou falar uma coisa que talvez vai dar escândalo. Eu estava conversando esses dias com um obreiro. E esse obreiro ligava sempre para mim. Para falar de obra, né? Comentar. Só que eu observei que depois das conversas dele comigo, eu ficava desanimado para fazer a obra. Porque a visão dele só era uma visão pessimista. Vocês não estão entendendo? Aquela visão fraca, rala, mostrando o problema do pastor, o problema do campo, o problema disso, daquilo, aquilo outro. Imaginando que aquilo foi velho assim comigo. Aí o Espírito Santo da dor disse para mim: se afasta. Irmão, fique perto de gente otimista. Gente que te põe para cima. Quando você não quer fazer a obra, esse irmão chega e levanta a cabeça, rapaz. Oxe, o chamado. Quem te chamou? Irmão, cuidado com essas visitas do inferno. Desculpa, eu não estou bravo não, mas é a realidade. Que chega na tua casa falando mal de pastor, da obra, da congregação, do pastor presidente, do conjunto. Repreende, isso é do diabo para te deixar paralisado espiritualmente. Bota para correr. E sabe como é que sai? Através da oração. Chama para a oração, corta o mal pela raiz, que isso é erva daninha. E pode observar que essas pessoas começam assim. Eu já começo a diagnosticar de longe. E aí? Como é que está lá? E a congregação? E o dirigente? E a dirigente? E o conjunto? Mas assim, se afasta dessas pessoas. Não queira contato. A Bíblia diz: contais nem comais. Com esse tipo de gente, desculpa a expressão, viu? Com esse tipo de gente, nem ofereça água na sua casa. Que se oferecer, ele vai sentar na cadeira, vai tomar o teu tempo todinho, vai ser igual o testemunho de Jeová. Só vai queimar o teu feijão. Não vai dar tempo para você fazer a janta. Pode observar que essas pessoas nunca vão da nossa casa, irmã Maria, para chegar assim: minha irmã, eu vim orar por você. Não vem, irmão. E pode observar, é umas pessoas que vêm cheia da coisa ruim, não dá liberdade para você, oprime a sua casa. Irmão, tem pessoas que chegam na sua casa. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, Maria estava cheia de Jesus, ela estava gestante. Quando ela chegou, que saudou, Isabel estremeceu, João Batista pulou, e Isabel disse: mulher, bendito é o ventre
Bendito é o que está dentro do teu ventre, porque eu senti a paz, eu senti o shalom, eu senti a bênção de Deus. Então, irmão, quando você vê essas pessoas que chegam perto de você, chega na tua casa para te visitar, não tem paz, não tem alegria, não tem Deus, põe para correr em nome de Jesus. Só deixa entrar dentro da tua casa quem tem paz, quem tem alegria, quem é cheio do Espírito Santo, que faz oração com você. Coisa boa é um crente visitar o outro e falar em línguas estranhas junto, orar pela casa daquele crente, fazer uma oração, abençoar. É isso. Aleluia. Você nunca vai ver o pastor Deone chegar na casa de alguém para perder tempo. Eu chego, oro, e quando eu percebo que está querendo puxar assunto, eu digo, eu tenho que ir, porque eu não tenho tempo para perder, irmão. Minha vida é muito corrida, sinceramente. Sinceramente. Eu não tenho tempo. Eu tenho essa agenda aqui, eu comprei ela até maior. Quando eu não estou escrevendo, nela eu estou com tablet, quando estou com tablet, estou com notebook, quando eu estou com tablet, com notebook, estou escrevendo na Bíblia. Eu não perco tempo, eu não tenho tempo para perder. Nem no banheiro eu perco tempo. É lendo, não se escandalize não. Não tenho tempo, irmão, para brincar, não tenho esse tempo. Temos que tomar cuidado com isso. Aí a pessoa chega na tua casa, sem falar de Deus. Cuidado com esses amigos que quer ir para a tua casa, né? Conversar, como diz minha avó, miolo de pote. Desde quando pode ter miolo, gente? Não, que não queira. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, porque Deus está me impulsionando a falar. E aqui eu vou terminar. Olha, preste atenção. Cuidado com quem você convida para ir para a sua casa. Preste atenção nisso aqui, irmão. Cuidado quem você convida para ir para a sua casa. Tome cuidado. Tem pessoas que querem destruir a tua casa, a tua família. Tomamos cuidado com isso. Diga assim comigo: Senhor, eu vou sair hoje daqui edificado pelo poder da tua palavra. Eu pergunto, Deus falou conosco, igreja? Quarta-feira tem mais, viu? Abraão tem muita coisa para nos ensinar. Então, irmão, guardamos isso aqui. Existe uma intimidade com Deus, que é só você e Deus. Existe coisa que Deus fala conosco, que se a gente for falar para alguém, alguém não vai acreditar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.